entendendo do que se tratava e se deprimiram. O que quer dizer, o que nos leva a que pessoas que andam com o Senhor Jesus também podem ter problemas emocionais. Tem um ditado antigo, muito importante da gente lembrar nessa hora, que é o seguinte: doença não dá em posto, doença dá em gente. Então, nada de se sentir culpado porque está passando por algum problema emocional. O tema da nossa palavra de hoje é a depressão de Elias. Muito já foi falado disso, e é importante que a gente continue falando disso, porque nós estamos falando de um homem que é o símbolo de toda a profecia do Antigo Testamento. Elias, não é qualquer pessoa. E Elias caiu numa depressão profunda. Nós vamos falar um pouquinho aqui de outras doenças emocionais também, mas a gente vai tomar como exemplo a depressão de Elias, que é mais evidente para a gente poder conversar. Depressão é o mal do século, XXI. Alguns psiquiatras dizem que pode ser a ansiedade, mas na verdade, embora a ansiedade ela tenha acometido muito mais pessoas, a depressão ela é paralisante. Com algum nível de ansiedade, a pessoa consegue trabalhar, estudar, realizar alguma coisa, mas quando ela cai em depressão, fica mais difícil. Então, realmente, a depressão é o nosso maior problema no século XXI. E tem uma razão de ser, né? A nossa vida é cada vez mais acelerada, tudo é muito rápido, tudo é comandado pelo relógio. Além disso, é uma vida muito competitiva. Então, na época dos meus pais, qual era a percepção que se tinha? Se eu conseguir pegar meu filho, dar uma boa escola e botar ele na faculdade, aí ele vai se formar, vai ser, por exemplo, professor ou vai ser um engenheiro, está resolvida a vida dele. Vai ser professor ou engenheiro a vida toda. Mas hoje, como é que está? Com essa super competição. Não, tem que ter uma boa escola. Mas não pode ser qualquer escola, tem que ser uma escola muito especial. Além disso, aí passa para a faculdade, não pode ser qualquer faculdade. E quando consegue o diploma da faculdade, o ensino superior, não, aí tem que falar inglês, tem que fazer MBA, tem que fazer pós-graduação, e a pessoa está sempre pilhada, está sempre tendo que provar que melhorou em alguma coisa, que evoluiu em alguma coisa. A competitividade é muito estressante. Mas também tem uma coisa que é a super expectativa. O que é essa super expectativa? A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que projetar, ter um apartamento tal, ter um carro tal, ter um emprego tal. Se eu não conseguir isso até os 30 anos de idade, acabou a minha vida. Eu desperdicei tempo e joguei minha vida fora. Essa super expectativa faz com que a gente emocionalmente fique o tempo todo ansioso, angustiado, agoniado. Por quê? Meu Deus, estou chegando aos 30. Meu Deus, estou passando os 30. E aí, o que eu faço? A gente acaba perdendo o eixo. Uma outra coisa que aflige muito a todas as pessoas é o que a gente chama em teologia de teodiceia. O palavrão é esse, é o problema do mal. A questão é a seguinte: se Deus é bom e Ele é todo poderoso, então por que existe o mal? Então, se existe o mal e Deus é bom, então Ele não é todo poderoso. Mas se Ele é todo poderoso e o mal existe, então Ele não é bom. Isso não dá um nó na cabeça da gente? Só tem um detalhe: o mal que o mundo inteiro experimenta é um mal trazido por nós mesmos. Primeiro, no pecado de Adão e Eva. O ser humano resolveu trair a Deus, quebrar o pacto que Deus tinha feito com o homem. Obedece e viverás. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o ser humano fez? Preferiu dar ouvido a Satanás e dizer: não, peraí, Deus não pode, está falando sério, se eu comer só essa frutinha, que pode ter sido a maçã, a banana, o morango, não importa. A questão é, o ser humano decidiu quebrar o pacto, desobedecer. Nisso ele amaldiçoou toda a humanidade, porque lembra que quando Deus criou céus e terra, animais e plantas e tudo, Ele disse: governa o homem. E aí o ser humano assumiu o governo sobre todas as coisas. E ao assumir o governo de todas as coisas, quando o homem peca, quebrando o pacto com Deus, ele amaldiçoa a si mesmo e tudo que estava debaixo da administração dele. O quê? O mundo. O mundo é mal por quê? O mundo é mal porque o homem, o ser humano, traiu a Deus. E outra coisa, às vezes, o mundo é mal porque nós
interage, nós também somos maus. Porque na hora de fazer o bem, a gente resolve ser egoísta. Não tem aquele ditado que diz, em tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós somos egoístas. Então a gente quer primeiro garantir o nosso, e o resto que se dane. O mundo, agora imagina, 8 bilhões de pessoas no mundo pensando desse jeito. Não tem como o mundo ser bom. Então Deus continua no alto da sua majestade, santo, justo e bom, embora o mundo seja mau. Só que nesse mundo mau, Ele promete estar em Cristo Jesus com cada um de nós até os confins do mundo, até o último dia dessa terra. Embora o mundo seja mau, nós não precisamos nos desesperar, porque Deus está conosco. E aí vem o seguinte: doença. O que seria, nesse contexto que a gente está abordando aqui, uma doença? A doença seria a fragilização do corpo em direção à morte. Porque quando Deus diz, não coma da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer, quando o ser humano desobedeceu, pegou o fruto e comeu, o que passou a acontecer no corpo humano? Uma coisa que não tinha: a doença. Por quê? A doença é a deteriorização do corpo em direção à morte, que é o fruto da desobediência. É como se a gente tirasse o gelo do congelador e botasse em cima da mesa. O que acontece? Com o tempo ele vai derretendo, de repente ele acaba, ele some. Assim é o ser humano na sua vida de pecado. Ele desobedeceu a Deus, cortou a comunicação direta que tinha com Deus, a fonte de vida, e ele passou a ser mortal. E como essa morte se manifesta? Aos poucos. Tanto é que a gente vê nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas viviam centenas de anos. E isso foi diminuindo, até que chegou ali no máximo 120. Não foi isso que aconteceu? Então é por isso que a doença se manifesta em nós. Por quê? Porque é fruto do pecado que está na carne de todo ser humano. Agora, como eu disse, doença não está em poste. O que quer dizer que a gente tem que pegar leve com a gente mesmo. Muitas das vezes, quando a gente fica doente, ou quando alguém que a gente ama está muito doente, a gente pensa, poxa vida, no que eu pequei? Eu fiz alguma coisa errada, porque esse tipo de coisa não podia acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo por quê? Porque eu estou em dívida com Deus. Não, isso é natural da vida. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque todos nós fomos contaminados com o vírus do pecado. Então, as doenças elas podem acontecer de duas formas: as doenças físicas e as doenças emocionais. As doenças físicas a gente conhece, né? Diabetes, depressão, pressão alta, problema cardíaco, problema de coluna, são as doenças físicas. Mas existem também as doenças emocionais, aquelas que atacam a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Das doenças físicas, algumas podem ser adquiridas, por exemplo, Covid, gripe, pneumonia, são doenças adquiridas. Outras doenças físicas são desenvolvidas, como o câncer, por exemplo. O câncer é um mau funcionamento da duplicação das células no nosso corpo, e que ela passa a se multiplicar de forma doentia. Então, aquilo que era para crescer de forma natural, cresce de forma errada e de forma acelerada. Aí se forma o câncer, que é uma doença física desenvolvida. A gente também tem doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? É aquela que o organismo confunde algumas partes do seu próprio corpo como uma ameaça. Então, por exemplo, a sua diabetes autoimune. Terrível, né? Mas, vou dar um outro exemplo aqui. No reumatismo, né? O organismo começa a atacar o seu próprio sistema nervoso. Então as pessoas sentem dores, sentem diversos tipos de incômodo. É uma doença física autoimune. Tem as doenças mais corriqueiras, que é aquelas que a gente já falou, né? Diabetes, alguns têm, pressão alta, que é o meu caso. Eu, com 25 anos, a minha pressão ia a 22 por 18. 22 anos.
né? Terrível. São doenças físicas corriqueiras. Aí a grande questão que eu quero levantar com os irmãos aqui nessa noite é o seguinte: eu tenho que sentir vergonha de ser hipertenso? Existe um motivo racional para eu ter vergonha de ser hipertenso? Não. Uma pessoa diabética tem uma... Não, ninguém pode saber que eu sou diabético. Tem. Mas imagina, uma pessoa em sã consciência, existe um motivo para ter vergonha de ser diabético? Não acontece. Da mesma forma, meus irmãos queridos, eu quero dizer, uma pessoa que sofre de doença emocional não precisa e não tem que ter vergonha. Isso acontece. Doença emocional não dá em poste, não dá em pedra, dá em gente. Do mesmo jeito que uma pessoa pode ter problema cardíaco, ela pode ter um problema emocional qualquer. Por quê? Porque ela é um ser humano que foi fragilizado pelo pecado. E hoje nós temos que lutar com diversos tipos de doença, dentre elas as doenças emocionais. Então, quando a gente tem uma doença corriqueira, como uma diabetes, como uma hipertensão, o que a gente faz? A gente vai a um especialista. A gente vai num clínico geral, a gente vai num endocrinologista, a gente vai no cardiologista. E quem tem uma doença emocional? Vai num especialista também. Vai aonde? Vai no psiquiatra. Psiquiatra é médico de maluco? Não. Psiquiatra não é médico de maluco. Psiquiatra trata de maluco também. Trata de loucos também. Mas psiquiatra é um médico que trata das doenças emocionais, das doenças mentais, que é uma doença, como eu disse aqui, como outra qualquer. Então, quem tem um problema emocional, em vez de ficar em casa sofrendo escondidinho, tem que procurar um psiquiatra. Talvez um remedinho já regule tudo, e você está aí sofrendo, com vergonha de buscar tratamento. Então vamos abrir a mente, gente. O Senhor Jesus deu homens, mulheres, pessoas inteligentíssimas para criar métodos, para criar estudos, para criar medicamentos, tratamentos, e a gente está se privando disso, dessa bênção, por preconceito bobo, que às vezes nós temos por nós mesmos. Então vamos abrir mão desses preconceitos bobos. Amém? Amém. Das doenças emocionais, nós podemos dividir basicamente em 3 tipos: as doenças psicológicas, as doenças psicossociais e as doenças psicossomáticas. Que palavrões são esses? Vamos lá, devagarzinho. Doenças psicológicas. Algum desajuste nas emoções da pessoa que faz com que ela se sinta desconfortável, que ela se sinta um peixe fora d'água, que não consiga entender direito os seus sentimentos, seus pensamentos, uma confusão mental danada. Mas isso tudo é apenas um erro na percepção que a pessoa faz da vida. Ela olha para as coisas e o jeito que ela percebe a vida é um pouco complicado, um pouco confuso e tal, e ela não consegue sozinha entender o que está acontecendo e como ela faz para sair dessa situação. Isso é uma doença psicológica. E se ela for até um psicólogo, ela vai fazer terapia. Na terapia ela vai entender essa doença e ela vai conseguir superar isso. Por quê? Porque é uma doença psicológica. Mas também tem uma doença psicossocial. O que é isso? Imagina que a pessoa ela está num ambiente que a gente chama hoje em dia de tóxico. Um ambiente onde ela é maltratada, humilhada, uma doença, um lugar, um ambiente onde ela é menosprezada, tratada com desrespeito, com desprezo. Essa pessoa vai se sentir bem? Não tem como essa pessoa se sentir bem. Agora imagina se esse lugar que eu estou falando for a própria família dela. E se esse lugar que eu estou falando for o emprego onde ela tem que ir todo dia para ganhar o seu dinheiro e alimentar a sua família? Esse ambiente faz com que essa pessoa acabe adoecendo emocionalmente. E essa doença emocional, ela repercute na vida dessa pessoa como um todo. E a pessoa, ela tem como largar aquela família, tem como largar aquele emprego? Não. Então ela fica totalmente desorganizada psicologicamente. Essa é uma doença psicossocial. Quer dizer que se ela sair daquele meio, ou se alguém conseguir orientá-la para modificar esse meio, para ela se blindar desse meio, ela consegue melhorar, porque essa é uma doença psicossocial. E tem as
as doenças psicossomáticas, que são aquelas que, seja porque a pessoa está desorientada quanto à sua vida, ou por causa do ambiente, né, aquele ambiente tóxico, essa pessoa começa a somatizar. O que é isso? A manifestar sintomas físicos. Então, uma pessoa, por exemplo, que não sabe por quê, mas desde que está trabalhando em um determinado lugar, tem dor de cabeça todo dia. Todo dia tem dor de cabeça. Ou todo dia não consegue parar de soluçar. Ou a pessoa passou a ter problema renal do nada, mas assim, vai fazer um exame, não sei o quê, não tinha nada que justifique ter um problema renal, mas a pessoa tem. Por que ela tem? Porque alguma coisa na vida dela, no trabalho, na família, ou com ela mesma, alguma coisa na cabeça dela está mal organizada. E aí, ela, sem saber o que fazer, o próprio corpo dela acaba sendo escape. E aí a pessoa fica doente. Portanto, meus queridos, a tese que eu quero apresentar para vocês agora e que eu quero comprovar à luz da palavra de Deus é: doença emocional não é fraqueza, doença emocional não é frescura, doença emocional não é falta de fé. Doença emocional é doença e precisa ser tratada. Então, por uma pura e simples razão, existe uma predisposição genética na vida de algumas pessoas que faz com que elas desenvolvam determinados tipos de doença. Então, por exemplo, na família do meu pai, existe a predisposição genética, né, está no nosso corpo, a ter problemas de pressão alta. Com 24, 25 anos de idade, eu tinha o quê? Pressão alta. Foi pecado meu? Foi falta de fé? Não, simplesmente era uma tendência genética que eu tinha e que eu acabei desenvolvendo, que eu tinha não ter desenvolvido. Mas alguma coisa aconteceu na minha vida que fez com que ela se desenvolvesse. Então, da mesma forma que uma pessoa tem predisposição para ter miopia, e aí precisa ir num oftalmologista, ou tem depressão, que precisa ir num psiquiatra, eu quero provar para os irmãos, à luz da Bíblia, que Deus, Ele não trata com desprezo a pessoa que tem problema emocional. Pelo contrário, Ele respeita a pessoa, o tempo da pessoa, e Ele ajuda a pessoa a sair desse buraco. Então, o que pode causar, por exemplo, a depressão que derrubou o Elias? Um profeta que simboliza toda a profecia do Antigo Testamento, o profeta que foi levado em vida para o céu, o profeta que foi trazido pessoalmente para conversar com o Senhor Jesus no momento da transfiguração. Esse homem desabou em depressão. Então a gente precisa entender como é que esse negócio funciona na cabeça da gente, certo? Depressão, ela pode ser desencadeada por um vazio sentido. Sabe aquela pessoa que tem tudo? Quando era criança tinha brinquedo, tinha iogurte, e tinha play no prédio onde morava, tinha tudo. Tinha o carinho dos pais, mas por alguma forma, por algum motivo, essa pessoa cresceu, se tornou um adolescente e não via sentido em nada. Assim, tipo, tá, tem tudo isso, mas e aí? Eu não sei, tem um vazio no meu coração. Pode ser desencadeada por uma angústia. O que é angústia? A angústia é uma sensação exagerada de incerteza. A pessoa tem uma escolha a fazer, mas toda vez que a gente escolhe, olha a armadilha da coisa, né? Quando a gente escolhe um caminho, significa que a gente desprezou o outro caminho. Aí a gente fica na cabeça, peraí, será que eu escolhi o caminho certo? Será que o outro caminho era melhor? Se eu tivesse ido pelo outro caminho, será que eu não teria me dado melhor? E aquilo gera uma incerteza, um incômodo no coração. Essa é a famosa angústia. A ansiedade é aquela sensação de vertigem. A gente nunca sabe se é o suficiente. O medo é natural e nos protege. O medo nos protege, porque a gente às vezes vai passar numa rua perigosa, aí a gente lembra, opa, peraí, nesse horário, não vou passar por essa rua aqui. Porque a gente teve medo de passar por ali. Esse medo nos protege. Mas às vezes a gente exagera nesse medo ao ponto de a gente ficar desnorteado. A gente fica desorientado por conta desse medo, sem saber como reagir. Aí gera ansiedade. O pânico é esse medo da ansiedade
levado ao limite do descontrole. A pessoa não só se sente aflita, mas ela se desespera no meio daquela sensação de medo. Tem a mania. A mania o que é? A pessoa está, como eu disse, daquele adolescente que tinha tudo, cresceu com vazio, ele não sabe com o que preencher esse vazio. Aí o que ele faz? Ele preenche com coisas. Começa a comprar. Ou começa a fazer coleções e aí acumula. Ou então, substitui. A pessoa está mal, ela está se sentindo vazia, aí o que acontece? Ela fuma. Ou bebe. Ou então começa a comer. Ah, mas espera aí, comer não é pecado. Não, espera aí. Mas existe gula. Quer dizer que se chega ao ponto de aquela comida, que é bênção de Deus, chegar a fazer mal para o corpo, já se tornou pecado. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa está num episódio de mania. Ela não sabe o que fazer para preencher aquele vazio, então ela capricha em algum prazer, né? Agressividade, quando a gente vai ver que o Elias passou por isso, ele tentou superar aquele período de depressão dele, tomando atitude. E qual é a atitude que ele tomava? Atitude agressiva. Aquela atitude, eu vou tentar na minha força, no meu braço, tem que ser do meu jeito. Ninguém pode saber que eu estou passando por isso. Eu vou dar o meu jeito e vai ser do meu jeito, e a pessoa fica agressiva. E ela não percebe que isso só agrava o quadro depressivo que ela está passando. Até porque, vamos imaginar, você está em depressão. Aí resolve sair da depressão com agressividade. Imagina as pessoas que estão ao redor de você, sendo alvo daquela agressividade. Claro que o ambiente vai piorar e a depressão também piora. Então, existem também os transtornos de personalidade, que é a perturbação do jeito de ser da pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ser tímida, é o temperamento dela, mas a perturbação leva aquela pessoa a se isolar, coisa que aconteceu com o Elias. Uma pessoa pode ser, por exemplo, muito emotiva, isso é uma característica da pessoa, mas ela se torna tão dependente de outra pessoa que ela rompe a barreira do normal. Ela se torna, por exemplo, uma portadora de borderline, né? uma doença de fronteira, né? Ela atravessa aquele limite do razoável. Por quê? Porque a personalidade dela, que era muito amável, passou desse ponto, desse limite, se desajustou e acabou desencadeando uma doença. Então, a gente pode entender o seguinte: a depressão, ou no caso que aconteceu com Elias, ela tem causas orgânicas. Uma pessoa que não tem tendência genética a ter depressão, ela pode ficar depressiva, triste por um tempo, o que é perfeitamente normal. Por exemplo, morreu o filho, morreu o pai, morreu o marido. Se a pessoa não se deprimir naquele momento, tem alguma coisa errada, certo? Mas não amava essa pessoa? Qual o problema? Se morreu alguém importante para você e você ficou triste, é normal. Agora, tem pessoas que têm uma disposição no seu corpo a manifestar um grau de tristeza que a isola da vida. Esse é o problema da depressão, que também ela pode ser desencadeada não só por aquilo que a pessoa tem dentro dela como genética, mas também por aquilo que acontece ao redor. Lembra que eu falei que as doenças podem ser psicossomáticas ou psicossociais? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa pode, por exemplo, passar por um trauma. Ela viu um tiroteio e uma pessoa correu na frente dela. Caramba, isso é um trauma. Então ela não tinha depressão, a partir daquele evento, ela manifesta depressão. Uma perda, uma pessoa muito querida que ela tinha na vida, morreu. Aí ela, poxa, a vida não tem mais graça. Aquilo pode desencadear a depressão. A culpa, aquele sentimento de você deveria ter feito alguma coisa, ou não devia ter feito uma coisa que você fez, e aí você se sente culpado, pode desencadear uma depressão. E o que eu acho que foi o caso de Elias aqui, a exaustão. Hoje em dia tem um termo muito comum chamado burnout. O que é isso? É quando, lembra o palito de fósforo, quando queima até o final? É aquele tipo de exaustão, a pessoa se queimou por completo. Deus respeitou o tempo de Elias e ele empurrava Elias para ele funcionar aos poucos. Ele não forçava o Elias além do que o Elias podia suportar. E vamos ser justos. Nós não estamos
diante de alguém com depressão ou com algum outro tipo de doença emocional, a gente quer empurrar a pessoa nova, a verdade não é? É uma insensibilidade da nossa parte. E se isso acontece com a gente mesmo, a gente tem que aprender a pegar leve consigo, respeitar o seu momento também. Então, quais foram as causas da depressão de Elias que a gente vai ver aqui? Solidão, porque o Elias achava que ele era o único que tinha sobrado, que não tinha se dobrado a Baal. Então assim, só tem eu no mundo que adora a Deus, estou abandonado pelo resto. Frustração, quando Elias fez aquele desafio dos 450 profetas de Baal e 400 de Astarote, ele venceu 850 profetas do diabo. E aí ele pensou, pronto, agora o rei vai se converter, a rainha vai se converter, o governo vai se converter, o povo vai se converter e vai ser tudo glória. Foi isso que aconteceu? Não. Aumentou ainda mais a perseguição. E aí ele ficou o quê? Frustrado com o seu plano. Porque ele tinha essa expectativa. Deus não falou para ele que isso ia acontecer, mas ele ficou nessa expectativa. E aí ele foi frustrado. Aí ele entrou em pânico, porque ele perdeu o referencial nesse meio. Ele esqueceu que o Deus que venceu o desafio, que matou os 850 profetas do diabo, era o Deus que estava com ele. Ele esqueceu, e aí ele entrou em pânico. Esgotamento. Ele gastou toda a sua energia, toda a sua fé, toda a sua confiança naquele episódio. E aí ele já não tinha mais força para levantar. Entrou em depressão, lógico, né? Ele se desgastou todo, desabou. E por fim ele tentou resolver as coisas com raiva. As pessoas, chegavam alguns policiais lá para falar com Elias e para prendê-lo, na verdade, esteja preso em nome do rei. Aí o que Elias fez? Caia fogo do céu se eu sou profeta. Não, matou o cara, matou os caras. 51 vidas. Aí um segundo pelotão vai lá, nós viemos te prender em nome do rei. Caia fogo do céu se eu sou profeta. Não, mais 51 pessoas mortas. Por quê? Porque ele estava tentando sair daquele episódio depressivo do jeito errado. Em vez de procurar tratamento, ele tratou com raiva, com rancor, com ressentimento. Vamos ler a palavra, irmãos? Eu sei que eu falei um pouquinho demais, mas eu espero que seja a bênção de Deus na sua vida. Primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou ao pé de Esga, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte para si. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou.
e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um grande fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à frente da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Níci, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, reparou que quando o Senhor se apresentou para Elias, Elias não parava com aquela ladainha: ah, Senhor, o que aconteceu comigo foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Ah, Senhor, o que aconteceu foi isso, foi isso, foi isso. Por quê? Porque naquele episódio de depressão profunda que ele entrou, ele não conseguia enxergar outra realidade. Para ele, a realidade era aquela ali e acabou. Era o fim da vida dele. Mas Deus deu o que para ele? Deu consolo. Você precisa falar, meu filho? Fala. E Elias estava naquela ladainha: ah, Senhor, eu fui zeloso. Ah, Senhor, só Deus, Senhor, não sei o quê. E Deus sabia que não era nada daquilo. Mas deu a ele espaço para falar, para ele desabafar, para ele botar para fora. Deus lhe deu tempo. O Senhor deu tempo para que o Elias pudesse se recompor nas suas forças. Enviou anjos para consolá-lo. Nesse episódio, anjos foram levados até o Elias para dar a ele comida e bebida e para protegê-lo do sol do deserto, para protegê-lo de animais peçonhentos e tal. Só que, hoje em dia, talvez não haja necessidade de anjos, pessoas sobrenaturais, para poder socorrer uma pessoa que está passando por um problema emocional. Eu e cada um de vocês, irmãos, podemos ser um anjo que vai dar consolação a essas pessoas. Ouvir o que essas pessoas têm que ser. Alimentar essas pessoas como Deus mandou os anjos alimentarem Elias. Sabe aquela coisa de você visitar a pessoa, de você levar um pão? Poxa, olha, quanto tempo faz que você não come? Não, peraí. Pega o prato, leva na boquinha da pessoa. Isso não é ridículo, não. Você está sendo um anjo de Deus no cuidado dessas pessoas. Deixou o Elias dormir. Vê que coisa maravilhosa. O anjo chega: Elias, acorda, Elias, acorda. Ó, come. Ah, não estou com fome. Come. Aí Elias comeu o pão, bebeu a água, e aconteceu o quê? Voltou a dormir. E Deus falou para ele: bora, Elias, anda. Não, teve tempo, descansa aí, meu filho. Acorda, come mais um pouquinho, bebe mais um pouquinho de água, agora descansa. Foi o que aconteceu. Porque existe um lugar para o choro, gente. É muito triste quando a gente vai consolar uma pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo, e fala para a pessoa assim: ah, não chora não. É o contrário. É para a gente dar o ombro e dizer assim: chora, vem cá, chora aqui, chora no ombro, bota para fora. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, né, Abel? A gente precisa aprender a dar o nosso ouvido. Em vez de dar opinião, eu acho que isso, não, é só ouvir. Dar o ouvido para a pessoa e dizer o seguinte: pode falar, pode chorar, desabafa comigo. E, de preferência, né, meus irmãos, nós sermos fiéis e não sair contando para outras pessoas aquilo que a pessoa acabou de desabafar com a gente em sinal de confiança. Deus fez
com que Elias caminhasse bastante. Repara, Elias, sai daqui, vai lá para Damasco. Aí Elias vai, atravessa todo o deserto até o norte. Aí depois volta. O que Deus estava fazendo, gente? Estava fazendo Elias se exercitar, porque o exercício ajuda as pessoas a sair da depressão e de outras doenças emocionais. Conversou com ele. Deus chegava para ele e dizia: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, Senhor, isso. E Deus não julgava. Deus chegava, dava tempo para ele e ele desabafava. E Deus o aconselhou no final, depois que ele já desabafou, já chorou, já descansou, Deus disse a ele o que fazer. Meu querido, vai lá e unge a tal rei, unge tal profeta, porque vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. Qual é a lição que nós podemos tirar desse texto para nós? Assim como Deus deu espaço para Elias desabafar, nós precisamos fazer terapia. Falar, conversar com os psicólogos. Nós precisamos fazer terapia. Se a gente tiver com algum problema emocional, fazer terapia. Se alguém no nosso meio está com problema emocional, fazer terapia. Inclusive, o pai da psicanálise não é Freud. O pai da psicanálise são os evangelistas dos evangelhos, do Novo Testamento. Qual é a ordem? Que a gente deve confessar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias uns aos outros, para quê? Para sermos curados. O poder da cura pela fala. Então, não foi o Freud que inventou isso, não. Isso está na Bíblia. Socialização. Existe aquele momento em que a gente realmente precisa estar mais encolhidinho, se está deprimido, se está com um problema emocional. Mas nós precisamos nos incentivar e incentivar outras pessoas a sair desse buraco, a socializar, a vir numa igreja, a frequentar um clube, a visitar um parente, sair dessa situação de isolamento. A fé é muito importante. As pesquisas dizem que pessoas que têm fé se curam de doenças mais rápido e em maior quantidade do que pessoas que não têm fé. Então, a fé é um instrumento que Deus colocou na vida do ser humano para que ele fosse curado também. Meditar na Bíblia. Gente, isso aqui não é só uma lição de moral. Tem muita lição de moral para a gente. Mas isso aqui é vida. A palavra do Senhor, como a gente pôde ver aqui na vida de Elias, ela traz lições inestimáveis para a nossa vida. Então, se a gente lê a palavra de Deus, buscando consolo na palavra de Deus, isso aqui é remédio à alma, mas não substitui no sentido clínico. No sentido clínico, a gente tem sim que ir no psiquiatra. E se o psiquiatra passar um antidepressivo? Tem que tomar. E se passar um antipsicótico? Tem que tomar. Mas não, isso não é remédio de maluco? Não, isso é remédio de quem tem problemas emocionais e precisa de tratamento. Então vamos parar com esse preconceito, gente. Nem a Bíblia, provando para os irmãos da Bíblia, nem a Bíblia proíbe que a gente se entregue ao tratamento, ao serviço de um profissional de saúde quando a gente precisa. Certo? Então estamos terminando. Então, uma das mentiras que a gente tem que tirar da nossa cabeça para a gente não adoecer nesse mundo louco, corrido, é não acreditarmos que é possível a gente ser feliz o tempo todo. Isso é mentira. Ninguém é feliz o tempo todo. Existe tempo de rir e existe tempo de chorar. No tempo de chorar, a gente chora. A gente não vai para o Instagram tirar uma foto bonita e fingir que está tudo bem. Não dá para ser feliz o tempo todo. Portanto, essa expectativa é irreal. O sofrimento é real na vida das pessoas. O que não é real são aquelas fotos do Instagram. Ser feliz não é uma meta. Ser feliz, à luz da Bíblia, é um caminho, é um jeito de ser, é um jeito de agir, é um jeito de se relacionar com as pessoas. Não adianta tentar dar conta de tudo. Se a gente, imagina aí, eu sei que as mulheres, mais que os homens, conseguem fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Só que a gente não precisa se sentir culpado, por exemplo, de na hora de estudar, para passar no concurso, por exemplo, a gente deixar falhas em outras coisas. Por exemplo, se uma pessoa quer passar para o vestibular de medicina, ela vai aparecer menos aqui na igreja. Por quê? Porque ela vai gastar mais tempo estudando. E essa pessoa não precisa se sentir culpada de não estar comparecendo. Por quê? Porque naquele momento
é o que requer dela. Agora, quando ela passar e quando ela já conseguir organizar sua rotina, aí vai ser dever dela voltar à casa do Senhor e prestigiar a casa do Senhor, assim como todas as outras atividades. Existem momentos em que realmente não dá para fazer tudo. Então a gente tem que selecionar o que dá para fazer naquele momento e o que não dá para fazer. Se a gente conseguir meter isso na cabeça, meus irmãos, minhas irmãs, a gente já evita muito problema emocional. Por favor, vou até beber água. Estou terminando. Gente, não creio, por favor, nessa doutrina aí que dizem da justiça retributiva. Que se alguma coisa ruim aconteceu com você, porque você está em pecado. Se uma depressão, se uma doença qualquer se abateu sobre você ou sobre alguém da sua família, porque você está em pecado. Não! Lembra de Jó? Jó não estava em pecado nenhum, era um homem que Deus disse, homem reto e fiel. Só que por alguma circunstância que ele não controlava, ele não sabia o que estava acontecendo, ele foi acometido daquilo. Hoje, à luz da Bíblia, a gente sabe o que aconteceu com Jó. Jó não sabia. E aí foram os amigos dele lá, e os amigos foram de boa vontade, foram para abençoar o irmão. Só que chegou lá, eles entraram no erro de acreditar na justiça retributiva. Não, Jó, se isso está acontecendo contigo, só pode ser pecado. Você tem mais é que se lascar mesmo, até você se arrepender. E aí o Jó olhava para si e dizia, cara, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Posso provar isso para vocês? Para a gente terminar? Lucas 13. Lucas 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Amém? Lucas 13, de 1 a 5 só. Chegaram para Jesus e disseram: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturaram o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? O Pilatos, o governador Pilatos, o mesmo que mandou crucificar o Senhor Jesus, ele estava numa bronca com alguns judeus da Galileia, e quando esses judeus foram oferecer o sacrifício, ele matou essas pessoas e profanou a oferta deles, jogando o sangue dessas pessoas, dessas vítimas, em cima da oferta. Então, na época, todo mundo pensou o seguinte: não, eles fizeram isso, aconteceu isso com eles, alguma coisa de errado eles fizeram. Isso não aconteceu com todo mundo, só aconteceu com eles, então eles são culpados. Aí o Senhor Jesus diz: negativo. E aí Jesus conta para eles a história de um acidente que tinha acontecido há pouco tempo. Eles tinham isso na memória. O que aconteceu? Uma torre alta, que provavelmente era uma passagem de água ali, uma adutora, como a gente chamaria hoje, e simplesmente a torre caiu em cima de 18 pessoas que morreram instantaneamente. Aquilo foi um acidente. E aí, na época, quem acreditava na justiça retributiva estava dizendo que só caiu em cima daqueles 18, porque aqueles 18 estavam em pecado. E o Senhor Jesus estava dizendo: negativo, aquilo foi um acidente. É lógico que todos os acidentes e tudo que acontece de bom e de ruim no mundo está sob o controle de Deus. Mas o Senhor Jesus está dizendo: aquilo ali foi um acidente e nada mais. Então, meus irmãos, se alguma coisa errada acontecer na vida de vocês, cara, necessariamente não é pecado. Necessariamente não é alguma coisa que vocês estão fazendo contra Deus. Doença não dá imposto, doença dá em gente. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: doença não dá imposto. Então você não precisa se sentir culpado se estiver passando por alguma doença emocional. Doenças emocionais
são cada vez mais comuns no nosso mundo, porque o nosso mundo está enlouquecendo de tanto trabalho, de tanta pressão, de tanta competitividade. Você que está passando por algum momento de depressão, de angústia, de ansiedade, você não está sozinho. Existe uma multidão de pessoas nesse momento passando pela mesma coisa. Busque ajuda. Quem estiver passando por isso, ou tiver parentes passando por isso, precisa pedir ajuda. Agora, aceite receber ajuda. Essa que é a parte mais difícil. Aceite receber ajuda. Aceite receber ajuda. Às vezes, Deus coloca todos os meios para abençoar o povo dele. Médico, remédio, terapia, cirurgião, e a pessoa simplesmente não aceita. Então a gente precisa ser humilde e aceitar ajuda. E por fim, crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa vida, é o nosso pão, é o nosso alimento, é o nosso remédio, é o nosso psicólogo, é aquele, por mais sujo que seja o nosso pecado, ele não está ali para apontar o dedo para nós e dizer: miserável, desgraçado, desça para o inferno. Não. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso a vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, esse Deus amoroso deixou a sua glória para vir aqui e está dizendo: vinde a mim, bendito de meu Pai. É esse o teu Deus, é esse o teu Senhor, é esse aquele que te convida nessa hora a crer que, por mais difícil que seja essa vida, Ele está com cada um de vocês, irmãos e irmãs, até a consumação do céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então.